Então, pessoal, mais uma vez, bom dia a todos. E, primeiramente, desejar as boas-vindas a essa cadeira que é chamada de computação gráfica. A computação gráfica, a gente pode dizer que ela é responsável por tudo que você vê no computador. Sem a computação gráfica, o computador seria nada. Então, computação é a mesma coisa que contar, computar, calcular, e gráfico está relacionado à visão. Então, quando fala em gráfico, muita gente vai para, se é da área de games, já pensa logo na qualidade da imagem. Então, vocês vão escutar coisas do tipo: cara, esse game tem um gráfico muito bom, esse gráfico não presta. Ou então, se você pega redes sociais, você vai ver imagens, vídeos, filtros, e aí você consegue olhar e visualmente você consegue dizer: isso é bom, isso não é bom. Aí a computação gráfica ela é responsável por toda essa parte. Tem também animações que são utilizadas, que são trabalhadas utilizando a computação gráfica, filmes, enfim. A computação gráfica ela está em todo lugar. Pense na computação gráfica como recurso responsável por tudo isso que você visualiza. Por tudo isso que você vê no computador é a computação gráfica por trás. Então, nessa apresentação, nós vamos trabalhar essa parte da metodologia e a avaliação. Nesse momento, as aulas vão ser de forma remota, né? A gente tem a atividade remota, lembrando que o curso de computação ele não é à distância, ele é um curso presencial, mas nesse momento as aulas vão ser remotas. Isso aqui é só um roteirinho para vocês lerem. Essa parte aqui de apresentação a gente já fez, inclusive na plataforma vocês criaram vídeos, postaram lá no YouTube e compartilharam. E na aula síncrona também a gente já fez essa conversa. Então esse quem somos nós, eu acho até interessante porque se você perguntar quem é você, professor, diga assim: eu não sei, estou tentando descobrir. Porque assim, tudo que eu conheço sobre mim, meu nome foi que me deram. As coisas que eu conheço foi que me disseram os nomes delas. Eu meio que entrei na vida pensando assim, nasci, entrei num barco que já vinha andando e estou seguindo nele. Então não dá para a gente afirmar: ah, eu sou João, eu sou José, eu sou Maria, eu sou. Não, você é conhecido dessa forma. Então, quem somos nós é uma pergunta que talvez nem a filosofia consiga explicar. Inclusive, isso aqui abre muitas questões para a parte do, por exemplo, Matrix. Então, será que a gente vive de fato aqui ou se a gente vive numa ilusão que é plantada na nossa cabeça? Por exemplo, esta aula, será que está acontecendo mesmo? Ou então isso aqui é uma holografia, isso aqui é uma realidade virtual, é algo que alguém colocou para você. Será que o que você visualiza de fato é verdade? Esse conceito de verdade, até onde ele é verdade? Será que a verdade absoluta existe ou é somente aquela verdade relativa? Ou seja, você pode confiar no que você vê e no que você ouve? Você pode garantir que aquilo ali é de fato o que você está vendo e ouvindo? Vamos pensar assim: eu vi um discurso de um político na TV, eu posso confiar que aquele discurso é daquele político, e que aquele político é aquele político? Ou melhor, eu fui no show do cantor que eu mais gosto e lá eu vi ele a 3, 4 metros. Eu posso confiar que aquilo ali era ele? Não será um holograma? Então, assim, todas essas questões que eu coloco aqui, ela tem muito a ver com a computação gráfica, porque a computação gráfica ela consegue criar isso que a gente chama de mundo virtual. E essa virtualização, ela é complicada, porque ela abre espaço para muita coisa. Então, eu posso criar verdades onde verdades não existem, eu posso criar mentiras onde mentiras não existem também, eu posso criar um conjunto de informações que elas não são verdadeiras
e as pessoas vão receber aquilo como verdade. Por exemplo, fake news. A computação gráfica ela é muito responsável pelas fake news porque se cria memes, se cria vídeos curtos, se cria informações inverídicas. Essas informações elas se espalham rapidamente e ao chegar nos usuários elas acabam sendo muitas vezes maléficas. Porque tem casos, tem relatos de pessoas que foram linchadas, assassinadas por causa de uma fake news. Tem muitos problemas que foram criados por causa de fake news. E a computação gráfica, ela permite que isso aconteça de maneira mais fácil e mais rápida. Aqui sobre o professor, então, atualmente, eu sou professor, pesquisador, terminei o meu mestrado em Ciência e Tecnologia em Saúde, então minha formação é quase toda pela UEPB. Tenho uma qualificação em Gestão do SUS pela Fiocruz e atualmente também entrei nessa área de empreendedorismo, assim como o Ramon. Eu acho muito interessante e já nesse ponto aqui eu quero conversar com vocês e dizer para vocês, estudantes de computação, que o futuro de vocês não precisa simplesmente ser terminar o curso, entrar numa empresa e vender hora para aquela empresa com um chefe que está dizendo que você não trabalha. E você se matando de trabalhar em home office 18 horas por dia. Só que não produz resultados porque os requisitos não são bem especificados, as funções não são bem definidas, ou seja, a empresa é uma bagunça. Então você pode empreender, que é uma outra área interessante na área de computação, mas que eu não vejo os estudantes interessados nessa questão. Os estudantes estão mais interessados em eu quero fazer o curso, terminar o curso, depois que terminar o curso entrar no mercado de trabalho, trabalhando para outros. Na realidade, eu acho que você consegue pensar diferente também. Eu quero fazer o curso, terminar o curso e quando terminar o curso, montar a minha startup, criar um negócio próprio e ir embora, porque o profissional de computação ele consegue ser autônomo e ter seu próprio negócio. Então, em vez de ser explorado por uma outra empresa, você pode ser autônomo e desenvolver suas próprias atividades, contratar outras pessoas para lhe apoiar e assim sucessivamente. Então, foi isso que eu fiz. Além da área de professor, eu percebi que na questão de tecnologia da informação e comunicação em saúde, é até interessante, Ramon também está nessa área, só que aqui eu trabalho mais com a parte de gestão. A gente criou uma empresa chamada Biatic, e essa empresa hoje ela fornece análise de infraestrutura, capacitação e treinamento para os profissionais de saúde com relação ao uso do prontuário eletrônico do cidadão nas unidades básicas de saúde. Então a gente está trabalhando aqui nessa área. Quem quiser fazer TCC comigo, então computação, educação, matemática, TI, gestão em saúde e inteligência artificial são os temas de meu interesse. Então podem ficar à vontade que nessa linha aqui a gente trabalha. Outras áreas afins também dá certo, mas dependendo do assunto, então é melhor procurar um outro professor que lhe apoie mais, porque o TCC, quando você vai fazer, você precisa de um professor ou professores que consiga lhe entregar uma orientação de maneira, como eu digo assim, orientadora, porque tem orientador que lhe desorienta, tem orientador que não consegue lhe acompanhar, e muitas vezes não é porque o cara ou a professora não domina o assunto, é por conta que não, professor, olha, me aceite, eu quero desenvolver um TCC com você e tudo, mas olha, não é minha área, não tem problema, tem sim. Se não for da área, o cara pode ser 100% na área dele, mas ele não vai conseguir lhe apoiar com sucesso. Por exemplo, se vocês me procurassem hoje para desenvolver um TCC na área de neurologia computacional, eu não conseguiria apoiar ninguém, porque isso está fora do meu escopo, está fora do meu mundinho, tá bom? Então, continuando, essa parte aqui vocês já fizeram, então foi muito bom, principalmente para quem colocou lá no YouTube, conseguir visualizar.
E aí essa situação já foi interessante para vocês porque vocês conseguiram criar um vídeo, colocar esse vídeo no YouTube, marcar como não listado para só quem tiver o link visualizar e em seguida colocar dentro da plataforma. Então esse é um exercício que vocês vão fazer muito. Então meus parabéns para quem já conseguiu. Na plataforma eu deixei 2 vídeos para vocês. Esse aqui, o que é o profissional do futuro, e essa outra, como o cérebro aprende. Eu quero destacar aqui 2 pontos. Primeiro ponto, comunicação. O profissional do futuro da computação não é mais o profissional, programador que fica dentro de um quarto escuro, meio fedorento, às vezes meio mal cheiroso, porque o pessoal tem essa ideia que programador não toma banho, programador não dorme, programador não come, programador não limpa o seu quarto, programador só programa, e não é bem assim. O programador do futuro, na minha opinião, é aquele cara que ele entende um pouco de tudo e consegue resolver o problema. E melhor do que isso, comunicar. Porque, por exemplo, eu estou desenvolvendo um projeto agora em que eu estou com outro professor, da própria EPB mesmo, na empresa que a gente tem, e a gente precisa se comunicar. Eu programo de um lado, ele programa do outro e a gente se comunica. E se eu fosse fazer isso com uma outra pessoa, um outro programador que está fora desse ramo, eu não conseguiria, porque a minha linguagem no projeto que a gente está desenvolvendo provavelmente seria diferente do conhecimento que ele tem. Então isso ficaria complicado. Então eu aconselho vocês demais a desenvolver a parte comunicacional. Ah, professor, eu preciso fazer o quê? Falar. Ah, professor, é que eu não sei falar sobre determinado assunto, sabe? Começa, fala alguma coisa, vai melhorando e aí você chega lá. E aí eu digo a você assim, se a gente pensar do ponto de vista do empreendedorismo, ninguém melhor do que você que desenvolveu um produto para explicar sobre ele. Porque se você pegar esse produto e entregar a outra pessoa para explicar, a pessoa não vai saber bem o que está fazendo. Ela vai ter que gastar muito tempo para explicar, aliás, para aprender, para entender sobre aquele produto para poder explicar. Então, aconselho vocês demais a assistirem esse vídeo. Quem não assistiu ainda, vocês vão ver que ele é muito esclarecedor. Então, na minha opinião, é importante ter a caixa de ferramentas com banco de dados, SQL, Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, essa coisa toda, assim. Mas você não precisa ser 100% só nisso, não. Desenvolva habilidades amplas e aprenda a comunicar, falar. Como é que faz? Falando, vai assim, blá, 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 falando, e aí você vai perceber que esse negócio com o tempo fica natural, tá bom? E esse outro aqui é um vídeo, como o cérebro aprende. Eu dei esse título, mas a ideia é outra. Daqui eu quero dizer a vocês o seguinte, eu não sei se vocês já ouviram falar na seguinte situação. Uma pessoa, você conhece esses casos, passa por um acidente. E aí, aquela situação foi tão traumática para ela que aquele dado fica gravado na cabeça. A gente tem a memória temporária e tem a memória tem a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Então, isso fica na memória de longo prazo. E é uma experiência tão terrível que a pessoa não consegue esquecer. Aquilo fica lá. E ela precisa, às vezes, passar por terapia, passar por procedimentos médicos e psicológicos para esquecer aquele trauma. Porque cada vez que ela lembra daquilo, aquilo vem com tanta força no seu corpo que causa um desconforto. Desconforto, para ser bem, digamos assim, simples, mas causa problemas, enfim, atrapalha muito a questão da saúde física e até, aliás, da saúde mental e até física da pessoa. Por que é que eu estou dizendo isso para vocês? Porque aquele momento foi tão aterrorizante para ela que ela conseguiu internalizar aquela memória. E aí eu vou trazer isso para a área da aprendizagem. Por que é que eu vou falar aqui para vocês durante mais ou menos 40 minutos e vocês vão lembrar talvez de pouca coisa? Porque é natural isso. Primeiro você tem a
aprendizagem, ou seja, o novo conhecimento, o novo entendimento que você vai recebendo, ele vai ficar na memória de curto prazo, e aí com o tempo ele vai para a memória de longo prazo. É assim que acontece quando você está andando de bicicleta. Primeira vez subiu, caiu, segunda vez subiu, caiu de novo, terceira vez subiu, caiu, quarta vez andou um pouquinho, quinta, sexta, sétima, oitava, sei lá, 100, 200, 1000, você aprendeu a andar de bicicleta. Então você ficou prático em bicicleta e você não esquece mais. Então o que aconteceu? Aquela habilidade, aquela aprendizagem, aquele novo conhecimento que você teve, ele foi internalizado na sua memória de longo prazo. Então você conseguiu guardar aquilo na sua memória. E aí o corpo, a mente, ele faz aquilo meio que automático. A mesma coisa acontece com dirigir carros. Começa a dirigir o carro, arranca, apaga o fogo, dá aqueles trancos, leva no trânsito. É tanto que o carro de autoescola já tem o aviso lá. A autoescola que é para você saber, oh meu Deus, um aprendiz de motorista. Eu vou ter paciência com ele. Mas aí depois que você aprende, as primeiras vezes que você pega, você leva um buzinaço, leva uns xingamentos, aí você fica... Aí você aprende a fazer. Na aprendizagem tem muita gente que defende, muitos educadores, quer dizer, muitos não, eu acredito que não, mas tem alguns que eu já vi defender a educação a partir do medo. Então, no passado tem a palmatória, se não aprender, bolo na mão. Tem alguns treinamentos no exército que colocam o soldado sobre estresse, que é para aquele soldado conseguir internalizar melhor determinadas habilidades, determinadas situações. Então, assim, na educação não seria diferente. Teve uma pesquisa, eu não me lembro onde agora, mas que colocava conteúdos novos para estudantes aprenderem. E à medida que eles iam aprendendo, tomei choquinho. E aí o cara ia criando essa sensação de adrenalina, e aí ele conseguia aprender mais rápido. Então existe uma associação muito forte sobre a memória que você consegue colocar no longo prazo, ou seja, memorização, a parte de guardar os conhecimentos na memória, e essa questão da adrenalina, do medo, enfim, dessa sensação de ficar nervoso, ficar agitado. Então a gente tem essa questão. Mas assim, esse vídeo é bacana porque ele diz que você consegue criar algo parecido com atividade física. Então imagina o seguinte, você não precisa levar choque para aprender, você não precisa cair de um barranco para aprender, você não precisa levar um susto no trânsito para aprender, você não precisa levar palmada na mão para aprender, você não precisa passar por essas torturas. Você pode aprender também praticando a atividade física, olha que bacana, e dormindo. Então, estudou dia todo, tardezinha, pega lá seu tênis, sua bicicleta, o seu material de musculação, dá uma volta, dá uma treinada boa, e aí você consegue dormir. Depois do sono, no outro dia você vai ter, com certeza, alguma coisa armazenada na sua memória permanente daquilo que você aprendeu durante o dia. Então, corpo precisa de descanso. Estudar é bom, mas estudar não é divertido. Quem me disser, eu amo estudar porque estudar é muito divertido, eu digo é mentira. Estudar é trabalho. Assim como a academia. A academia é ótima. Você vai lá, faz exercício, você tem aquele treinamento pesado e tudo, mas academia não vem me dizer que é divertido, que não é não. Você sai de lá com o corpo doído, machucado, andou aqui, outra ali. Mas é bom, é necessário, e hoje principalmente. Tá bom? E continuando sobre esses dois, é isso. Assistam esses dois vídeos aqui. Quem não assistiu ainda, vocês vão ver que são bem proveitosos. Resumo disso: profissional do futuro precisa se comunicar bem, ter diversas habilidades. Além disso, tire um tempo para dormir, para se alimentar bem, tome água, faça atividade física e estude. Não tem problema passar 8 horas por dia estudando, não. 4 mais 4, 8 horinhas. Faz mal não, faz bem. Agora dê descanso ao corpo. Se você não fizer isso, então você está jogando o tempo de estudo fora. Não vai funcionar. Tá certo? Agora voltando, de fato, e direto para a nossa disciplina, vamos falar um pouquinho aqui sobre o conteúdo programático. Então vocês vejam, a gente vai fazer nesse primeiro momento a introdução sobre a computação gráfica, então vamos aprender termos novos, inclusive vocês vão ver que a computação gráfica
ela tem muito a ver com a matemática, com a arte, com a pintura. O primeiro capítulo do livro que vocês vão realizar a leitura, ele vai ser bem esclarecedor sobre isso, então é algo bem teórico mesmo, porque quando a gente for desenvolver alguma coisa, nós vamos utilizar do baixo ao alto nível. Então, quando eu falo baixo nível em computação gráfica, é porque vocês vão usar, por exemplo, Java para fazer algumas coisas. E aí você diz, professor, mas Java é alto nível, é próximo da linguagem do ser humano. Eu disse, sim, para outras coisas, mas para a computação gráfica você vai ver que é horrível desenvolver um projeto em Java. Imagine você, por exemplo, desenvolvendo um joguinho no Unity, que você faz isso, sei lá, rapidamente em uma semana. Se você for fazer aquilo com uma linguagem como Java, utilizando o código, a linha de programação para cada ponto, você vai ver que não é tão trivial assim. Então imagine também Photoshop, 2, 3 cliques você editou uma foto. Se você for fazer aquilo na linha de código, não é tão trivial assim. Por isso que eu digo que para a computação gráfica, o alto nível seria algo como o Photoshop para tratar fotos, ou então por exemplo, o Blender para trabalhar com 3D, que ali você tem a noção exata do que está fazendo, você cria elementos, cria objetos, você consegue desenvolver isso de uma maneira mais tranquila. Ou então vamos pensar na área da arquitetura tem o Revit, que é o que vem na cabeça agora, que é um programa que você consegue criar modelagens de diversos materiais e outras coisas mais de uma maneira bem organizada. A gente vai ver elementos para a computação gráfica bidimensional, para tridimensional, alguma coisa sobre estrutura de dados, visualização e técnicas interativas, aplicação de computação gráfica, então onde é que a computação gráfica se aplica, e aí eu já digo a vocês em tudo, a gente vai fazer isso aqui diferente, é importante lembrar assim, onde é que eu não uso computação gráfica, eu acho que fica mais fácil, e um pouco de processamento de imagens. Desse lado aqui eu coloquei requisitos, pré-requisitos, então álgebra linear, técnicas de análise de algoritmos e outras cositas mais. Isso aqui porque na sua grade curricular da UEPB, o curso de computação da UEPB, se você não tiver pago ainda essas 2 cadeiras, você não se matricula em computação gráfica. Com relação aos objetivos, eu gosto de trazer essa imagem porque isso aqui dá uma resumida na computação gráfica. Vejam, eu tenho o modelo de dados, que seria a minha estrutura de dados. Então, imagine aqui uma matriz, imagine aqui listas, imagine aqui coordenadas. Quem lembra de plano cartesiano e o espaço em 3 dimensões, plano cartesiano 2D, o espaço 3D, que é aquele, geralmente a gente faz assim, né? 3D, x, y, z, ou então eu tenho assim, esse aqui é o XY. Quem lembra disso vai com certeza entender que o modelo de dados são dados na memória do computador, ou uma matriz de zeros e uns representando os pixels lá, ou então outros valores, ou então uma lista, uma pilha, uma fila, uma tabela hash, uma estrutura de dados. Isso aqui é da computação mesmo. As estruturas de dados que vocês trabalharam na computação, ela se aplica aqui. Modelo de dados. Quando eu pego esse modelo de dados, eu posso fazer uma síntese de imagem e criar uma imagem. Ou então eu posso ter a imagem e trabalhar nela a visão computacional, que é a análise de imagem agora, e virar um modelo de dados. Um exemplo aqui. Radar de trânsito. Tirou foto lá da placa do carro, analisou e identificou os dados. Trouxe para o modelo de dados. Síntese de imagem. Exemplo aqui. Vocês criaram no Blender um determinado projeto e aí você passa esse projeto no processo de renderização. Então ele vai criar do modelo de dados a imagem ou o vídeo, algo parecido. Aí eu tenho o processamento de imagens, que imagem entra, imagem sai. Então uma imagem entra com uma característica e depois ela é processada e sai com outras características. E eu tenho a realidade aumentada, que eu tenho a imagem sendo processada. Depois de processada ela vira um modelo de dados, depois o modelo de dados volta a ser imagem. E eu também tenho a realidade virtual, que cria a sensação de um mundo virtualizado.
Ou seja, a computação gráfica ela gira aqui em torno disso. Mas basicamente existem duas grandes áreas, que é a síntese de imagem, que é a SI, e a análise de imagem, que é a AI. Não é Artificial Intelligence, não, é análise de imagem. Vocês vão encontrar isso bem explicado, bem justificado no primeiro capítulo do livro, tá bom? Como é que nós vamos trabalhar, então, o método utilizado e os materiais? Vamos lá. Nossa aula vai ser dividida em duas partes. Assíncrona, que são atividades e conteúdos colocados lá no AVA, que é o ambiente virtual de aprendizagem, nesse caso o Google Class. E síncrona, que é algo como esse momento aqui que a gente está fazendo. Eu estou com vocês e estou passando aula para vocês e no final da aula vocês vão me fazer um grupo de perguntas e a gente vai conversar sobre isso. Vai ser 3 para 1. 3 aulas síncronas para uma aula... Aliás, 3 aulas assíncronas para uma aula síncrona. Eu sempre faço uma confusão entre esse assíncrona e síncrona. Mas vamos lá. Essa semana, essa primeira aula, ela é de apresentação, então vamos imaginar que essa semana não teve aula, então semana que vem vai ter uma aula síncrona. Aí na outra semana não tem aula, na próxima vai ter síncrona. Então a gente tem 4 por semana, a gente tem 2 encontros. Então, 2 semanas, 4 encontros. 3 encontros vai ser trabalhado de forma assíncrona, ou seja, offline. Postagem de conteúdo lá na plataforma, vocês acompanham e aí respondem os exercícios, e uma síncrona, como essa. Esse primeiro momento vai ser apenas uma horinha, mas a partir dos outros que a gente tiver, a gente vai ter encontros sempre de uma aula cheia, tá bom? Que no presencial a gente está trabalhando 2 horas. Com isso a gente vai ter mínimo de 25% síncrono e 75% assíncrono, é isso. 25% síncrono e 75% assíncrono. Pronto. Computação gráfica amanhã vai acontecer nesses horários aqui, olha que bacana. 7 horas da manhã. Na segunda e na quarta. E sempre eu vou colocar na agenda de vocês o dia e horário da aula síncrona. Então não precisam ficar muito preocupados. Meu Deus, eu não tenho contato com o professor e aí eu não sei se vai ter, se não vai ter, como é que vai ser, e aí? É só lembrar que as aulas de todos os professores, eles não podem acontecer, no caso as síncronas, não pode acontecer fora do horário que foi já criado dentro da plataforma. Então, se algum professor marcar a hora fora do horário, então você já conversa com aquele professor, olha, vai dar choque com o outro, você precisa usar seus próprios horários para isso. Eu achei bacana isso porque dá uma organizada no processo. Eu trouxe essa pirâmide aqui, ela é bem interessante, porque essa pirâmide, ela diz o seguinte, ó, ela cria níveis de aprendizagem. Isso aqui foi uma pesquisa, então ela criou níveis de aprendizagem e ela cria aqui as ações que precisa se fazer para atingir tais níveis de aprendizagem. Então, por exemplo, quando vocês só leem, só fica 10%. Essa é a ideia, eu acho que nem isso fica, porque tem hora que você está lendo, usando o celular do lado, o barulho do outro, uma confusão, uma bagunça toda, enfim. Aí não tem como você aprender. Quando você escuta, você aprende 20%. Então a escuta é interessante, porque quando você lê, o seu cérebro precisa... Aliás, você precisa decodificar o texto. Ele vai para o seu cérebro precisa fazer associações. Quando você escuta, isso aqui já vai direto na sua cabeça, então é mais natural. E eu não sei se vocês já perceberam, é mais natural ouvir do que ler. Você já ouve desde criancinha, então você já reage aos sons. Então o som é mais natural do que a própria leitura. A leitura ela só vem depois, quando você aprende a linguagem materna, começa a entender a gramática, a sintaxe, enfim, toda essa coisa toda que no nosso caso é o português. Quando você observa, olha que bacana, aqui você usou o ouvido só, aqui você usou o olho.
Então você está observando alguém fazendo atentamente. Não tem aquele negócio de estar corpo presente e mente ausente, não. Você precisa estar observando atentamente. Aí você consegue aprender mais. Quando você vê e ouve, ou seja, você observa e escuta, aí você aprende mais ainda. Quando você discute com os outros, ou seja, você agora está verbalizando sobre aquilo que você aprendeu, aquilo de novidade, então a porcentagem é maior. Esse aqui é legal, quando você faz. Quando você faz, aumenta mais ainda. Agora, quando você ensina, aí isso é bacana. Quando você consegue explicar, resumir, estruturar, definir, generalizar, elaborar e ilustrar, então é porque de fato você aprendeu. Isso é, como eu diria, é base da computação. Entrada, processamento e saída. Então, conhecimento novo chegou. Olha, o novo chegou na sua cabeça. Você começou a praticar aquilo, fazer associações com outras coisas, outras ferramentas que você já tem. O resultado vai ser aprendizagem. Com certeza. Sempre vai ser assim. Conhecimento novo, prática dele, associação com outras coisas que você já conhece, resultado é aprendizagem. Se não for dessa maneira, não funciona. Com base nessa ideia de que você fazendo, você ensinando, você explicando, você aprende mais, aí eu montei aqui a avaliação da aprendizagem. Vamos ver bem direitinho como é que vai ser. Toda semana vocês terão listas de exercícios. Conteúdo novo só de 15 em 15 dias, mas toda semana vocês terão exercícios para responder. Com base na lista de exercícios, vocês vão, a cada 15 dias, preparar uma apresentação de uma ou mais soluções dos exercícios que vocês resolveram. Como assim? Digamos que eu passei para vocês essa semana 5 exercícios. 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Você vai ler o conteúdo e responder os exercícios. Semana que vem você vai, entre esses exercícios, aí a gente ainda vai definir, 1 ou 2, sei lá quantos, fazer uma apresentação. Só que aí vocês vão gravar um vídeo, igual eu estou fazendo aqui com vocês, sobre essa apresentação. Vocês vão me apresentar oralmente. Não é síncrono, não é assíncrono. Vão gravar um vídeo apresentando, explicando como é que funciona com tempo limite, ou seja, geralmente 10, 15 minutos no máximo. E aí vocês vão pegar esse vídeo, colocar no YouTube e fica a seu critério, deixar ele público ou não listado. Se você deixar ele público, todo mundo vai ver. Não listado, só a pessoa que tem o link vai ver. Se você deixar privado, eu não consigo ver, então não dá certo. Então, ou público ou não listado. Você vai colocar no seu canal lá do YouTube. E aí você vai compartilhar dentro da plataforma o link para esse vídeo. E quando você fizer isso, eu vou ter acesso, eu vou visualizar e entender se você conseguiu, de fato, fazer a explicação correta. Professor, eu vou ler o slide. Leitura não, eu quero que vocês expliquem sobre, por isso que vai exigir que vocês estudem. Então, é algo tranquilo e simples, mas ao mesmo tempo é diferente do que vocês estão acostumados a fazer. Professor, eu peguei Ctrl+C da internet, Ctrl+V. Olha, desde que você não tenha feito plágio, desde que você diga a fonte, o local de onde foi, é bom ter muito cuidado com isso. Eu quero ver se você entendeu. E aí não importa se você está usando o conteúdo de outra pessoa. A gente precisa lembrar o seguinte. Se eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e não coloquei a fonte, não dei os devidos créditos, isso é plágio, é crime. Se eu fiz Ctrl+C, Ctrl+V e aquilo ali, aquele conteúdo me ajudou a construir minha justificativa, minha argumentação, isso é ciência. Desde que eu faça... dê o crédito da pessoa, ou seja, referencie, coloque as referências. Então, o conhecimento não se constrói do zero hoje, porque eu já tenho uma base, a gente tem o estado da arte que a gente chama em computação, a gente tem tudo que foi desenvolvido até hoje com a contribuição de todos os matemáticos, de todos os outros profissionais que vieram atrás, de todos os pesquisadores que pesquisaram até hoje. Então, o que a gente faz? Olha,
nós vamos estudar as curvas. Então a gente vai ver que Bezier desenvolveu uma curva bacana, que tem as baselines, tem tudo, então foi desenvolvido em um tempo e a gente está trabalhando em cima disso. Então a gente dá o crédito àquela pessoa que ralou tanto para criar. A gente só usa. Eu não vou usar, por exemplo, a minha bicicleta porque ela tem rodas e não foi eu que inventei a roda. Não, você usa. Quem inventou a roda, eu não sei explicar para vocês, mas é uma ferramenta que eu uso. Então na computação a gente vai aprender isso. Vai ter muitos recursos, vai ter muitas bibliotecas, vai ter muita coisa disponível que eu não preciso reinventar. Eu pego, uso e dou crédito a quem criou. Como é esse crédito? Se for aberto para todo mundo usar, é só citar o nome do cara. Se não for, aí o crédito é dinheiro pela licença. Então é assim que funciona. Então vamos lá. A cada 15 dias, uma atividade. Essa atividade vai ser a apresentação da solução de um ou mais exercícios passados durante esses 15 dias. E a cada 30 dias a gente vai ter uma aula síncrona. E essa aula vai ser conduzida por mim e apresentada por vocês da seguinte maneira. Entre os exercícios que vocês desenvolveram no período, no sorteio, aqui vai ser roleta, pegar a bolinha lá, mentira, vai ser um programa de computador que ele vai sortear um nome, um exercício, e aí você vai explicar sobre esse exercício para os demais. Isso vai ser de forma síncrona. As atividades elas valem de 0 a 100 pontos. No final do curso a gente vai ter um projeto também. E eu vou ter um bônus aqui. Como é que funciona esse bônus? Professor, estava pesquisando aqui, estudando, e de repente encontrei um material bem legal sobre o atual assunto. Eu vou falar atual porque cada semana, de 15 em 15 dias, vai ser assunto novo. Então, bem didático, uma coisa bem justificativa. Compartilha com a turma, vai lá no Class, cola o link do vídeo, cola a imagem, enfim, deixa lá. Então, isso é contribuição. Professor, olha, eu estou participando de todas as aulas presenciais e tudo. Beleza. Isso é bônus, é uma contribuição. Então, nós vamos construir nossa nota final assim. A gente vai pegar a soma de todas as atividades e dividir por elas. Eita, não entendi. Digamos que a gente chegou no final da disciplina e conseguiu desenvolver 20 atividades. Então, 20 dividido por 20 vai dar... Peraí. Cada atividade vale 100 pontos. Então, se eu somar todos os 100 aqui e dividir por 20, eu vou ter a média disso. Vamos pensar que foi 100. Multipliquei por 0,6, isso vai dar 6. O projeto, tirei 100 também no projeto. Multipliquei por 0,03, isso vai dar 3. E os bônus, tirei 100 de bônus, então multipliquei por 0,01, vai dar 1. Então, se eu somar aqui, olha, 9, 10. Eu fechei minha nota completa. Eita, que isso é complicado, não sei o que. Olha, vocês só vão precisar se preocupar com o seguinte. Tem atividade? Tem, faça atividade. Projeto. Pense no projeto, desenvolva o projeto. Professor, como é que vai ser o projeto? Problema apontado e solucionado pelo estudante dentro da temática, da disciplina. Então, isso é com vocês. Já comecem a pensar o que vão fazer. O curso está dividido em primeira e segunda unidade temática, então vocês só terão notas aqui no final mesmo do curso, e lá nas unidades temáticas eu vou simplesmente repetir a nota que vocês tiraram. Então, bônus aqui é um ponto de média final. Então, isso aqui salva muita gente que vai estar na berlinda, por acaso. Então, eu acho que talvez isso aqui fique algumas dúvidas, mas resumindo para vocês. Passou a lista de exercícios? Sim. Atividade da semana? Faz a atividade da semana. Contribuições? Contribui lá. Pensa no projeto e já começa a imaginar no que vai fazer. Não tem como fazer isso agora de imediato, porque vocês ainda vão entender, compreender, aprender sobre muita coisa, mas no momento certo vocês vão estar aptos a fazer isso aqui. Então isso aqui deixa mais para frente, daqui 1 mês, 2 meses, aí vocês pensam no projeto, aliás. Mas os demais aqui já vai ser de imediato. No caso das atividades assíncronas que vocês vão desenvolver, que é gravar a apresentação, posta no YouTube, compartilha o link e lá a gente vai se conectando e conversando a partir da disciplina.
eu trouxe aqui trazer de mão beijada para vocês o segredo do sucesso. Olha que bacana. Segredo do sucesso é praticar, 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 praticar e praticar. Aqui tem sonho de consumo de toda pessoa da computação, ser um profissional de TI bem sucedido. Então imagina um programador bem sucedido, um CEO. Imagina você um profissional de TI bem sucedido. Se você gosta de academia, eu gosto, mas não vou. Eu acho muito interessante, mas não vou. Então, esses aqui são pessoas bem-sucedidas. Inclusive, o padrão de beleza agora é assim, né? Você, homem, você, mulher, precisa estar com o corpo sarado, sequinho, definido. Não importa o que você tenha que fazer, não importa o quanto você tenha que sofrer, mas é assim que você tem que estar, que é para tirar as fotos e colocar nos status e alimentar essa rede de publicidade de si mesmo e propaganda, enfim. Mas aí são duas áreas interessantes. Você não consegue um corpo bem definido na academia se você ficar só escutando o treinador, escutando o profissional de educação física dizendo o que você tem que fazer e olhando os demais malhando. Perdido, você vai ficar doente mentalmente. Para você chegar ao seu objetivo de ter um corpo definido na academia, você tem que treinar, tem que praticar. Você também não vai conseguir chegar a ser um profissional de TI de sucesso se você só ficar escutando o professor fazendo blá, 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 blá. 3 horas de vídeo, 4 horas, enfim, essa conversa toda. Não, chega lá. Às vezes você consegue chegar lá mais usando um site de pesquisa como o Google para tirar sua dúvida do que assistindo a aula do professor. Então, o segredo para isso, tanto corpo sarado e definido, estou fazendo essa analogia aqui, como ser um profissional de TI de sucesso é entender como funciona a teoria, lógico, e depois praticar. E aí, o inventor da lâmpada, Thomas Edison, já dizia que para você ser gênio, você tem que ter 1% de inspiração, mas tem que suar a camisa 99%. Então, eu acho que vocês já ouviram falar nessa frase. Gênio é 1% de inspiração e 99% de transpiração, ou seja, tem que suar, não tem jeito. Ou para ter o seu corpo bonito e sarado, com saúde, ou então para ser profissional de TI de sucesso. Só escutar o professor e o profissional de educação física dizendo o que tem que fazer não rola não. Você vai ter que praticar, não tem outra saída. E aí eu já digo a vocês assim, em qualquer área que você tenha que se desenvolver, você precisa praticar, você precisa fazer, porque se você não fizer, só escutar não dá certo. A não ser que você seja diferente, tenha nascido com uma habilidade especial, em que, por exemplo, eu já vi por aí alguns cursos de aprenda dormindo, deita sua cabeça na almofada, durma e aprenda. É estranho, é a mesma coisa de a gente pensar, a malhação e você vai dormir. Ora, eu tô aqui com minha barriguinha, tenho minha barriguinha aqui já, não tá sarada, e aí eu vou deitar, dormir no outro dia, 15 dias, um mês depois eu vou estar bombadão, malhadão, saradão. Mentira, tem que ir treinar, neguinho, porque se não for, não dá certo. Então fica a dica para vocês aí, é uma motivação mesmo, na realidade é uma reflexão que a gente faz sobre isso. E o conselho que eu dou a vocês é: não peguem tudo de uma vez, um pouquinho de cada vez, e pratiquem, revisem para não esquecer. E aí, na dúvida, professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. E também já vou aproveitar para vocês dizer o seguinte aqui, olha. Em TI existe muita gente bondosa que cria muitos fóruns, que posta muito conteúdo. Então o YouTube está cheio de material legal. O próprio Google, você consegue encontrar muitos fóruns bacanas. Mas vamos lembrar que o Brasil é só um pedacinho dessa área gigantesca. Então, assim, a ciência ela é construída e publicada em inglês.
Por isso que eu digo a vocês, gente, inglês, aprendam inglês. Não precisa ser fluente, falar inglês, mas você precisa ler e pesquisar. Vocês não sabem o quanto um how to é bacana para você, quantos problemas você consegue descobrir pesquisando em inglês, como se faz isso, como funciona aquilo. Você consegue encontrar muitas pessoas que tiveram o mesmo problema que você tem, e aí você vai conseguir ir em cima do problema. Vocês que estão aí agora, nesse momento, vocês com certeza já devem ter passado por algumas situações parecidas, e aí você pesquisou em português, nada apareceu. Vão para o inglês, pesquisem com o termo em inglês. Professor, eu não sei fazer inglês. Ah, beleza, use um tradutor, pegue o português, traduza para inglês, jogue lá, vá caçando alguma coisa parecida, e isso de repente começa a ficar natural na sua vida. Mas o profissional de TI, ele precisa ter um nível de inglês bacana para ele se sair bem. E com essa questão do home office agora, então abre-se os leques, abre-se os campos para o profissional de TI atuar de maneira remota. Então você pode estar aqui no Brasil atuando em qualquer lugar do mundo. Só que qualquer lugar do mundo, língua inglesa. Porque se não for, aí você vai ficar só no nosso mundinho aqui, só Brasil mesmo, beleza? Continuando aqui, essa parte é mais para o presencial, vou pular ela. Ficou aqui em cima de utilização do laboratório, o laboratório agora é virtual. É bom lembrar que o nosso curso ele é presencial, a gente está em atividades remotas, mas quando essa pandemia passar, nós voltaremos para a nossa sala de aula, presencialmente, olho no olho. Mas coisa positiva que eu acho dessa pandemia, o ensino, assim como a medicina, eles eram muito relutantes em adotar realização de atividades à distância. Eu não sou a favor do ensino presencial 100% remoto. Eu acho que a atividade de ensino é uma atividade muito humana, ela precisa muito do contato humano, o ser humano precisa de contato. Mas eu acredito que dá para se trabalhar muita atividade de maneira remota, até porque isso cria uma flexibilização na forma de fazer com que o estudante não seja obrigado a ir todo dia para a sala de aula. Ele consiga fazer momentos na sala de aula, momentos à distância, criar uma como é que eu digo, um denominador comum aqui entre essas duas atividades que dá para trabalhar de maneira paralela. E no presencial a gente tem aquela obrigação de 75% de frequência, mas aqui nas atividades remotas a gente meio que flexibilizou isso, tudo bem? Distrações, isso aqui ainda continua sendo o pior pesadelo de todo mundo. Na sala de aula isso aqui está sendo muito usado pelos estudantes, se distrai bastante. E no remoto também não é diferente. Você vai estar aí com o seu... O meu está aqui do lado aqui já fazendo barulhinho. Então fez o barulho, já dá vontade de virar a cabeça e olhar para ele. Então é bom que você, na sua casa, monte o seu ambiente de estudo. Faça um quartinho aí com uma mesa que você tiver. Não precisa comprar uma estação de trabalho com aquela cadeira linda, aquelas luzes piscando, essas coisas não. Faça aí na sua casa o seu lugarzinho, o seu cantinho, para quando você se sentar na sua cadeira, na sua mesinha, ligar o seu computador, colocar seu caderno do lado, você se concentre só nesse ponto, tudo bem? E aí, praticar muito, praticar, interagir e ou participar. Isso aqui é algo complicado de acontecer na sala presencial. Gente, vamos discutir determinado assunto, explicar, então a pessoa já fica ali quieto, já fica com dificuldade. Na virtual eu ainda não sei, estou começando agora, então vamos ver como é que vai funcionar essa interação. Pelo menos já comecei a gostar inicialmente, todo mundo se apresentou, então tá 100%, tudo em ordem, tudo tranquilo. Até agora. Para programar, a cadeira de computação gráfica ela não é diferente de outras, então a gente vai ter como APIs o OpenGL,
o Processing e o Java, e aqui algumas ideias. Então nós provavelmente faremos alguma coisa com Java e alguma coisa com Processing. Mas isso, como eu disse a vocês, em computação gráfica vai ser algo na linha de código mesmo, vai se codificando. Mas eu vou trabalhar mais, tentar fazer uma forma mais didática, e aí vocês vão pesquisar ferramentas que trabalham com gráficos. Então, por exemplo, o Blender é um que trabalha muito bem em modelagem tridimensional. Se a modelagem é bidimensional, então vocês vão perceber que tem muitos elementos que estão inseridos em diversos programas. PowerPoint, aquele Google Apresentações, editores de texto, de planilha eletrônica, enfim, vocês vão ver diversas figuras que estão lá, diversas formas, e aquilo tudo é computação gráfica. É isso aqui que a gente está vendo é computação gráfica. Então nós vamos brincar um pouco com essas ferramentas aqui. Para nossa aprendizagem, ou seja, nós estamos à distância, mas precisamos nos conectar. Vamos utilizar o ambiente virtual de aprendizagem Google Classroom ou Google Sala de Aula. E esse Google Sala de Aula ele vai servir muito para o nosso contato. Aliás, nosso e-mail institucional e o Google Sala de Aula é a forma pela qual nós vamos manter a nossa interação. Então, professor, eu tenho que falar alguma coisa com você. Manda mensagem pelo Class. Eu respondo vocês pelo Class. Grupos de WhatsApp, bom, também interessante, mas vai ser para comunicações rápidas. Então, tem alguma coisa que tem que comunicar diretamente a vocês. Então, vocês criaram um grupo, já tem um grupo, me colocaram lá. Posso mandar uma mensagem para vocês, mas aí se a gente ficar com às vezes 2, 3 ambientes, essa confusão toda, então vira bagunça. Então nosso ambiente de comunicação, de interação, de compartilhamento, de conhecimento e tudo vai ser o Class, tudo bem? Nossos livretos para estudar, nossos livrinhos vão ser esses: Computação Gráfica, Teoria e Prática, volume 1, segunda edição, e esse Computação Gráfica para Programadores Java. Serão as nossas principais referências utilizadas, mas aí vocês também podem trabalhar outras coisas, tutoriais, sites interessantes e tudo. À medida que eu for encontrando, vocês vão encontrando, a gente vai colocando isso no Class. O Class eu vou alimentar ele devagarzinho, para não criar uma coisa poluída, ficar aquele negócio bem cheio de conteúdo, aquela bagaceira toda. Então, à medida que as atividades forem avançando, a gente vai colocando o conteúdo lá aos poucos. Por isso que eu preciso que vocês sempre estejam verificando o Class. Textualmente, aqui as referências. E aí, material complementar. Gente, eu digo a vocês o seguinte: é muito fundamental que o estudante ele construa a autonomia. Então, quando você começa na academia, você tem muito ali o educador físico do seu lado, lhe dizendo o que tem que fazer, como tem que fazer, quando tem que fazer, por que tem que fazer. Mas, de repente, você já não precisa mais dele, porque você já vai fazendo aquilo naturalmente. Você já vai realizando seus treinos. Mesma coisa deve acontecer com a aprendizagem. Vocês precisam ter autonomia. Então, o professor aqui ele é mais um mediador. Ele está aqui mais como aquela pessoa que você precisa consultar na hora de seguir determinado caminho. Então, o professor ele está para avaliar a aprendizagem, lógico, e ele está para lhe indicar. Ora, a computação gráfica ela é enorme dentro desse mundo que nós vamos trabalhar. Então, o professor vai dizer, olha, nós vamos seguir aqui. Vamos trabalhar nesse quadrado aqui, tá bom? Fora disso, não. Pronto, então é assim. O caminhar é com vocês. Então, usem os recursos tecnológicos ao favor de vocês. Começar pelo Google, dar uma googada. Então, pesquisa lá no Google, termos. Muda a expressão de busca que você está pesquisando. Às vezes você está pesquisando com uma determinada expressão, você muda a expressão, muda a língua da expressão também. E à medida que você faz isso, você encontra novos conteúdos. Eu costumo dizer que pesquisar é como olhar por uma janela. Então eu vejo
por uma janela, vocês visualizam por outras. E aí é interessante porque às vezes eu pesquiso e encontro alguma coisa, mas você pesquisa e encontra outra até mais interessante do que eu, por conta que a sua forma de montar a sua expressão de busca, ela leva em consideração outros termos que eu às vezes não considero. Por isso que é tão fundamental para o desenvolvimento da disciplina você conseguir entregar dentro da plataforma essa contribuição, ou seja, postando esses conteúdos interessantes que vocês acharam. Também não é para postar qualquer coisa, certo? Mas achou algo legal, achou algo interessante, posta lá, que aí vai contribuir com os demais. Redes sociais também é bom. Pratique mais uma vez, compartilhe as ideias e lembre-se, a sala de aula ela não vai ser suficiente para lhe ensinar tudo o que você precisa aprender. Então você vai ter um diploma no final do curso de computação formado como cientista da computação. Então você é o cara que entende um pouco de quase tudo relacionado à computação. Então o que você vai precisar fazer agora? Se especializar. Então você pode ir construindo dentro do próprio processo de formação aquele ramo que você quer trabalhar. Eu, por exemplo, fui para a área de ensino, mas também tenho um pé na área da programação e outro pé em banco de dados. Então, são duas áreas que me interessam. E inteligência artificial também por causa da matemática. Vocês podem escolher o que você quer fazer. Ah, eu quero ser programador front-end. Beleza, então se especializa nisso. Back-end, se especializa. Full stack, faz tudo, se especializa. E aí vai seguindo nessa área praticando que com certeza vai ser sucesso. Aqui ficam os meus agradecimentos a todos pela presença na aula, principalmente. Eu espero que a gente consiga construir essa cadeira, essa disciplina nesse momento à distância. Da forma que eu estou tentando orientar vocês, dar um norte a vocês no que a gente vai fazer. Vou aprender muito com vocês, porque aqui nesse mundo até dizem que o professor agora voltou a ser aluno. E eu estou vendo muito isso. Tanto de professor que tinha pesquisando como usa, como funciona, como faz com relação às ferramentas tecnológicas, não é brincadeira. Então o professor voltou a ser aluno e é assim que tem que funcionar. O professor também é um estudante. A gente estuda para aprender e tentar mostrar como vocês aprendem. Então tentem aprender a aprender, que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. Tudo bem? Agora terminou a apresentação, então eu vou abrir a palavra para vocês. Quem ficou com alguma dúvida pode fazer perguntas agora, beleza? Quem quer começar? Tô vendo que José Araújo ali já está com o... Opa, tava, mas agora não tá mais. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém tem dúvidas? Todo mundo entendeu tudo? Pronto, estou vendo ali. Esses livros já têm os PDFs deles? Quem perguntou foi Jefferson. Jefferson, os livros, sim, eu vou compartilhar o PDF com vocês. É um link, vocês vão precisar criar uma conta aqui. Olha, eu vou até compartilhar esse link com vocês. E aí, ao criar a conta, provavelmente vocês vão ter acesso a esses livros. Tá bom? Mais perguntas? José Araújo, na questão do horário, pode perguntar, José.
Ô José, a orientação que a gente tem é para começar no horário que tá no RDM, porque se eu começar depois desse horário, aí eu vou provavelmente invadir a aula de outro professor. Aí a gente precisa de fato, nos 2 dias, de 7 horas da manhã, a gente vai ter que realizar nesse horário mesmo. Se você tem esse problema de só chegar às 7h30 da manhã, não tem problema nenhum. A gente consegue trabalhar, você consegue acompanhar a partir das 7h30, mas aí tu vai ter uma perca de meia hora. Só que quando for nos nossos encontros mensais, que você vai explicar alguma coisa sobre o curso, aí você vai ter que fazer o possível para entrar de 7 horas, tá bom? Mais perguntas? Pronto. Enquanto vocês não perguntam mais, eu vou explicar um pouco como é que funciona o nosso ambiente. Então, isso aqui é minha visão. Não sei como é a visão de vocês aí, mas aqui basicamente eu vou sempre abrir a semana dessa forma, tá vendo? Olha. Então, essa semana foi aberta do 10 a 16. E aqui inicialmente eu coloquei assim: nossa aula síncrona 10, no caso hoje. Aí o convite foi enviado, todo mundo recebeu, está participando, coisa boa. E participação é obrigatória, isso aqui é uma requisição da coordenação, senão falta. Mas aí tem a justificativa, né? Então, qualquer problema, e-mail para o professor. Vocês têm o meu e-mail. Se não tiver o meu e-mail ainda, o e-mail é esse aqui, tá vendo? Manda e-mail para o professor que tudo dá certo. Aí, semana passada, foi criada aqui a semana, tá vendo? Semana de ambientação. Esses aqui são os dois links que eu comentei com vocês. E aqui tem a ementa da disciplina, os objetivos específicos, geral, as referências. E aqui embaixo tinha, agora é sua vez, você essa deveria fazer essa atividade aqui. Para quem fez, meus parabéns. Quem não conseguiu fazer, tudo bem, vocês não vão ter percas em nada por causa disso. Isso é só para você se ambientar, se inteirar de como vai funcionar. Então a gente sempre vai trabalhar dessa forma. Vocês não conseguem criar posts novos, vocês só conseguem comentar os posts. Então, digamos, sobre introdução aqui, vocês encontraram algo interessante. Essa temática aqui eu vou fazer uma alteração nela logo. Então vocês a partir de agora vão acompanhar por aqui. Fábio, eu tenho dúvidas. Posta a dúvida aqui. Eu vou tentar ao máximo responder as dúvidas em vídeo. Então, quando tiver uma dúvida, eu vou fazer um vídeo, colocar no YouTube e jogar aqui para vocês. Então, a gente vai trabalhar nessa logística porque eu acredito que a verbalização ela é mais efetiva do que o texto digitado, tá bom? E professor, quero resolver problemas no privado. Como é que faz? Manda e-mail. Professor, é algo que tem a ver com a turma toda. Responde direto aqui, assim sucessivamente. A aba atividades aqui está zerada, porque ainda não foi criado isso aqui. Só vou criar essa atividade na próxima semana para vocês. Tudo bem? Se todo mundo entendeu, bote ok aí no chat. Se tiverem mais alguma pergunta, por gentileza, façam agora. Pronto. Tá aberto aqui, olha. É onde vocês vão precisar entrar também, vou compartilhar com vocês. E esse aqui é os dois livros. São os dois livros, aliás. Computação gráfica e computação gráfica. Se alguém não tiver mais alguma dúvida, essa aqui é a agenda, então vocês observem que a nossa aula foi inserida aqui, foi inserida para vocês também, então eu acredito que foi bem tranquilo, foi bem sucedido esse primeiro encontro. Mais perguntas?
Não? Sim, os links dos livros vão ser compartilhados. E também vou indicar um capítulo de leitura dentro da plataforma. Mais alguma perguntinha? Então, mais uma vez, agradecer vocês e vamos juntos, né? Vamos construir essa disciplina, essa cadeira e fazer valer esse momento, testar o ambiente virtual para ver se de fato ele é efetivo nessa parte do ensino, ver se a gente consegue fazer uma experiência interessante, uma experiência agradável tanto para vocês como para a gente aqui também, tá bom? Até mais para todos, um bom dia de trabalho, de estudo, de descanso e uma ótima semana.